Você já se perguntou quem é o verdadeiro Deus por trás de tudo o que existe? Neste vídeo, vamos explorar algo incrível, um ser supremo que vai além de tudo o que já foi imaginado, revelado nas páginas das Escrituras e presente em nossas vidas de formas profundas. Vamos descobrir o significado do nome dele, os atributos que o tornam único e o impacto que conhecê-lo pode ter na sua vida. Prepare-se para uma jornada que vai desafiar seu entendimento e abrir sua mente para algo verdadeiramente extraordinário. Fique comigo, porque o que você está prestes a ouvir pode transformar a maneira como você enxerga tudo ao seu redor. Muitas pessoas ao redor do mundo se questionam sobre a verdadeira natureza de Deus. Em um mundo cheio de crenças e deuses diversos, surge uma pergunta fundamental: existe apenas um Deus verdadeiro? A resposta a essa pergunta não está nas filosofias humanas ou na variedade de crenças que surgiram ao longo dos séculos, mas nas palavras da própria Bíblia. A Bíblia apresenta Yahweh, o único Deus verdadeiro, como o Criador de todas as coisas e o único ser digno de adoração. Neste vídeo, vamos explorar quem Deus é, como seu nome é traduzido em outros idiomas. Também veremos qual a razão por que ele é o único Deus verdadeiro, como a adoração a outros deuses é fútil e ofensiva para o Criador, e o que isso significa para a nossa vida e o nosso futuro. Vamos começar entendendo a tradução do nome de Deus em diversos idiomas. O nome de Deus é Jeová, que é uma forma transliterada do tetragrama sagrado, que aparece nas escrituras hebraicas, mais especificamente no Antigo Testamento. Este tetragrama é composto pelas 4 consoantes hebraicas que representam o nome de Deus, mas no hebraico antigo, o nome não possuía as vogais indicadas. A pronúncia exata do nome de Deus ao longo dos séculos gerou muitas discussões, mas, por meio de estudos linguísticos e esforços de estudiosos, a forma Jeová foi estabelecida. A primeira ocorrência registrada do nome Jeová remonta ao século XIV, por estudiosos europeus, como o teólogo Raymond Martini, que usou essa forma em sua obra Pugio Fidei, 1307. Esse nome foi amplamente adotado na Europa ao longo dos séculos seguintes, sendo utilizado em traduções de textos bíblicos, inclusive em algumas versões da Bíblia. Em diferentes idiomas, o nome Jeová tem variantes que destacam sua presença em diversos contextos culturais e históricos. Por exemplo, o nome Yahweh está no hebraico, especificamente no hebraico bíblico, que era a língua usada na escrita das escrituras sagradas do Antigo Testamento, Tanakh, da Bíblia. Ele é considerado uma das transliterações mais precisas do tetragrama sagrado, que é o conjunto de 4 letras hebraicas, Yod, He, Vav, He, que representam o nome de Deus. O tetragrama é o nome sagrado de Deus, mencionado nas escrituras hebraicas, e foi pronunciado de diferentes formas ao longo do tempo. Tradicionalmente, os judeus evitam pronunciar esse nome, substituindo-o por Adonai, Senhor, ou Elohim, o Deus. A forma Yahweh é uma tentativa moderna de pronunciar o tetragrama com base em estudos filológicos e pesquisas sobre a fonética do hebraico antigo. A transliteração Yahweh não é usada na maioria das traduções tradicionais da Bíblia em línguas ocidentais, que geralmente empregam Senhor em letras maiúsculas para representar o tetragrama, como é o caso da tradução cristã da Septuaginta e outras versões. Em inglês, o nome Jeová é bastante comum, especialmente nas traduções antigas, como a Bíblia de 1611, chamada de King James Version. Em espanhol, o nome se traduz como Jehová e é amplamente usado em muitas versões da Bíblia em espanhol. Em francês, o nome também aparece como Jehová, sendo encontrado em textos religiosos antigos. Em alemão, o nome é traduzido como Jehová, uma forma que aparece em muitas versões antigas da Bíblia. A forma Yahweh
é uma transliteração aproximada do tetragrama hebraico YHWH, o nome de Deus na Bíblia hebraica. Esta é considerada uma das formas mais próximas da pronúncia original em hebraico antigo. A forma Javé é comum em traduções e usos litúrgicos em português e em outros idiomas latinos. Essa variação surgiu a partir da tentativa de vocalizar o tetragrama usando as vogais de Adonai, Senhor, comumente usadas pelos judeus como substituto do nome divino por respeito. Já é uma forma poética e abreviada do nome de Deus. Aparece, por exemplo, no Salmo 68, versículo 4, em algumas traduções. O nome também é encontrado na palavra hebraica Haleluia, que significa louvem a Jah ou louvem a Jeová. Além disso, inscrições em igrejas antigas e até em pergaminhos encontrados em escavações arqueológicas atestam o uso do nome Jeová em diversas culturas. Algumas dessas inscrições datam de séculos atrás, como evidências do uso do nome Jeová nas paredes de igrejas medievais, demonstrando que esse nome foi preservado ao longo do tempo, mesmo em contextos religiosos variados. O nome Jeová é importante porque reforça a ideia de um Deus pessoal, distinto de todos os outros deuses falsos mencionados em várias culturas ao redor do mundo. Isso confirma a centralidade e singularidade de Jeová, o único Deus verdadeiro, conforme revelado na Bíblia. A Bíblia ensina que Deus, especificamente Jeová ou Yahweh, é espiritual. E sua forma não é física, como a de seres humanos ou criaturas materiais. Ele é descrito como sendo invisível aos olhos humanos e além da capacidade de compreensão total dos seres humanos. Alguns aspectos importantes sobre a forma de Deus incluem: Deus é espírito. Jesus afirmou em João 4, versículo 24. Deus é espírito, e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Isso significa que ele não possui uma forma física como nós, mas é uma presença espiritual, sem limitações corporais. A invisibilidade de Deus. Em 1 Timóteo 1, versículo 17, Deus é chamado de Rei eterno, imortal, invisível. Embora Deus tenha se revelado de diversas formas ao longo da história, sua verdadeira natureza espiritual permanece invisível. Deus não pode ser representado fisicamente. Em Êxodo 20, versículos 4 e 5, Deus ordena que não se faça imagens ou representações dele, dizendo: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima no céu, nem embaixo na terra. Isso reforça a ideia de que ele não pode ser limitado a uma forma física ou idolatrada como uma imagem. Deus se revela por meio de manifestações. Ao longo da Bíblia, Deus se revelou de diferentes maneiras para o ser humano. Em algumas ocasiões, ele se manifestou como uma nuvem ou fogo, por exemplo, na sarça ardente com Moisés, em Êxodo 3, ou na nuvem que guiava os israelitas no deserto. Mas essas manifestações não eram sua forma verdadeira, apenas formas de manifestação temporária. A imagem de Deus no ser humano. Embora Deus não tenha uma forma física, a Bíblia ensina que os seres humanos foram criados à sua imagem e semelhança. Gênesis 1, versículos 26 e 27. Isso não significa que Deus tenha um corpo físico, mas que os humanos compartilham características espirituais e morais com Deus, como o livre-arbítrio, a capacidade de amar e de tomar decisões. Portanto, Deus não tem uma forma física definida, e a Bíblia ensina que ele é espiritual, eterno e imortal, além de ser inacessível à total compreensão humana. E quanto à sua personalidade? A personalidade de Jeová, conforme revelada na Bíblia, é fascinante e rica em aspectos. Ele não é apenas o Criador do universo, mas também um Deus que se relaciona intimamente com os seres humanos. Aqui estão alguns aspectos notáveis da personalidade de Jeová. Deus de amor.
A Bíblia identifica Jeová como a personificação do amor. Em 1 João 4, versículo 8, lemos: Deus é amor. Isso significa que o amor não é apenas uma qualidade que ele demonstra, mas o cerne de quem ele é. O amor de Jeová é demonstrado de inúmeras formas. Criação. Ele fez o mundo com beleza e funcionalidade, garantindo que tudo o que precisamos para viver seja abundante e acessível. Salmo 104, versículo 24. Resgate da humanidade. O maior ato de amor foi enviar seu Filho, Jesus Cristo, como sacrifício para que a humanidade pudesse ser reconciliada com Ele. João 3, versículo 16. Justiça perfeita. Jeová é um Deus justo que odeia a corrupção e a opressão. Em Deuteronômio 32, versículo 4, a Bíblia diz: Todos os seus caminhos são justiça. Deus é fiel e sem injustiça. Sua justiça não é apenas punitiva, mas restauradora. Ele sempre age de forma imparcial, buscando corrigir erros e promover a verdadeira paz, misericórdia e paciência. Embora seja justo, Jeová é também extremamente misericordioso. Ele compreende nossas fraquezas e está disposto a perdoar os que se arrependem sinceramente. Em Êxodo 34, versículo 6, ele é descrito como misericordioso e compassivo, vagaroso em irar-se e abundante em amor leal e fidelidade. Sua paciência é evidente no tempo que ele concede à humanidade para se arrepender antes de trazer julgamento. Sabedoria infinita. A sabedoria de Jeová é incomparável. Ele sabe todas as coisas e sempre escolhe o melhor caminho para cumprir seus propósitos. Romanos 11, versículo 33 diz: Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e impenetráveis os seus caminhos! Essa sabedoria é evidente na criação, onde cada detalhe do universo reflete ordem e inteligência. Poder supremo Jeová é o Todo-Poderoso, capaz de realizar tudo o que deseja. Gênesis 17, versículo 1. Ele demonstrou seu poder ao criar o universo, libertar os israelitas do Egito e até mesmo ressuscitar mortos por meio de Jesus. Apesar de seu imenso poder, ele é gentil e usa sua força de maneira compassiva. Fidelidade e lealdade. Jeová é absolutamente fiel a seus propósitos e promessas. Ele nunca abandona os que confiam nele. Em Lamentações 3, versículos 22 e 23, a Bíblia diz: As suas misericórdias são novas a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Isso mostra que ele está sempre presente para sustentar e guiar aqueles que o servem. Santidade e pureza. Jeová é santo, ou seja, completamente puro e separado de qualquer maldade ou corrupção. Isaías 6:3 destaca os anjos proclamando: Santo, santo, santo é Jeová dos exércitos. Sua santidade estabelece o padrão moral mais elevado e reflete sua perfeição em todas as áreas. Deus pessoal e acessível. Apesar de ser o Criador do universo, Jeová é acessível e deseja que as pessoas se aproximem dele. Tiago 4, versículo 8 nos incentiva: aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Ele ouve nossas orações, guia nossas vidas e nos oferece conforto em tempos difíceis. Conclusão: um Deus que se importa. A personalidade de Jeová é a razão pela qual ele é digno de nossa adoração. Ele não é apenas um ser supremo distante, mas um pai amoroso, um juiz justo e um protetor poderoso. Compreender suas qualidades nos ajuda a desenvolver uma relação mais próxima com ele e a viver de acordo com sua vontade. Essa conexão transforma nossas vidas, enchendo-nos de esperança, paz e alegria. Agora, vamos continuar com o restante do conteúdo, detalhando sobre a supremacia de Deus. Continue comigo. 1. Jeová, o único Deus verdadeiro. A Bíblia é clara quando se refere a Jeová como o único Deus verdadeiro. Em Salmo 83, versículo 18, é dito: que os homens saibam que tu, a quem só pertence o nome de Jeová, és o Altíssimo sobre toda a terra.
Esta declaração coloca Jeová acima de todos os outros deuses mencionados ao longo das Escrituras. Nos tempos antigos, os povos ao redor de Israel adoravam muitos deuses, e a Bíblia menciona figuras como Baal, Astorete, Zeus, Hermes, entre outros. No entanto, a Bíblia não hesita em afirmar que Jeová é o único Deus digno de adoração. No livro de Isaías 43, versículos 10 e 11, Jeová mesmo declara: "Antes de mim não foi formado nenhum Deus, e depois de mim continuará não havendo nenhum. Eu sou Jeová, e além de mim não há Salvador." Essa afirmação não deixa margem para dúvidas sobre a unicidade de Jeová como o único Deus verdadeiro. 2. Os deuses falsos e sua inutilidade. Muitos deuses falsos e ídolos têm sido adorados ao longo da história. Porém, todos esses deuses são apenas criações da imaginação humana. A Bíblia faz questão de afirmar que eles não existem e não têm poder algum. Isaías 44, versículo 10 diz: "Quem é que formou um Deus ou fez uma mera imagem fundida? Foi de absolutamente nenhum proveito." A Bíblia adverte contra a adoração a esses deuses, considerando essa prática uma grande ofensa contra o Criador. O próprio ato de adorar deuses falsos é retratado como um erro gravíssimo, pois os adoradores desses deuses trocaram a verdade de Deus pela mentira. Romanos 1, versículo 25. Esses deuses não têm vida, poder ou qualquer forma de ação. São apenas ídolos de prata e ouro criados pelas mãos humanas. Como vemos no Salmo 135, versículos 15 a 18, os ídolos das nações são apenas objetos inanimados. Têm boca, mas não podem falar. Têm olhos, mas não podem ver. Têm orelhas, mas não podem dar ouvidos a nada. A adoração desses deuses é um desperdício total de tempo e energia. O profeta Isaías, em 44, versículo 9, enfatiza que todos os deuses dos povos são deuses que nada valem. Quando as pessoas se voltam para esses ídolos, elas estão adorando o nada, o vazio. Em Jeremias 10, versículo 5, Jeová diz: "Como uma cavilha em um espantalho no campo, esses deuses não falam, de modo que nada podem fazer." 3. A verdadeira adoração, somente a Jeová. A Bíblia é clara ao ensinar que a adoração deve ser dirigida exclusivamente a Jeová, o único Deus verdadeiro. Isso é evidenciado no primeiro dos 10 mandamentos dados a Moisés, onde está escrito: "Não terás outros deuses diante de mim." Êxodo 20, versículo 3. O próprio Jesus Cristo também fez questão de reafirmar que somente Jeová é digno de adoração. Em Mateus 4, versículo 10, Jesus disse: "É a Jeová teu Deus que tens de adorar, e é somente a Ele que tens de prestar serviço sagrado." Isso não significa que outras figuras poderosas, como Jesus Cristo ou os anjos, sejam deuses em si mesmos. Vamos entender melhor. 4. Jesus Cristo, o Filho de Deus. A Bíblia nos ensina que Jesus Cristo é o Filho de Jeová, e não o próprio Deus, em um sentido separado. Em João 1, versículo 1, a Bíblia se refere a Jesus como a Palavra, e a Palavra estava com Deus, e a Palavra era Deus. Mas isso se refere à sua natureza divina e ao seu papel em criar todas as coisas sob a direção de Jeová. Jesus sempre se referiu a Jeová como o seu Pai, e enfatizou que ele veio para fazer a vontade do Pai. Em Lucas 4, versículo 8, quando Satanás tentou Jesus no deserto, Jesus afirmou: "É a Jeová teu Deus que tens de adorar, e é somente a Ele que tens de prestar serviço sagrado." Ou seja, Jesus nunca se apresentou como alguém a ser adorado separadamente de Jeová. Além disso, quando o apóstolo João se prostrou diante de um anjo e o adorou, o anjo corrigiu-o imediatamente, dizendo: "Toma cuidado, não faças isso. Adora a Deus." Apocalipse 19, versículo 10. Isso demonstra claramente que nenhuma criatura, seja Jesus ou os anjos, deve ser adorada. O diabo,
O Deus deste mundo, a Bíblia, também se refere ao diabo como o Deus deste sistema de coisas. 2 Coríntios 4, versículo 4. Ele é o principal responsável por promover a adoração aos ídolos e a falsa religião, afastando as pessoas de Jeová. O diabo e os seus seguidores não têm autoridade real. Eles apenas usurparam a liderança do mundo. Mas no fim, Jeová, o Deus verdadeiro, tomará a vitória definitiva sobre eles. Apocalipse 20, versículo 10 afirma que, no final dos tempos, o diabo será lançado no lago de fogo, onde ele e os seguidores de sua falsa religião serão destruídos. Bíblia nos garante que Jeová restaurará a terra para o paraíso, em como originalmente foi planejado no Éden. Todos os deuses falsos e suas adorações serão eliminados para sempre, e todos aqueles que sinceramente adoram a Jeová viverão em um mundo de paz, sem mais sofrimento, dor ou morte. Apocalipse 21, versículo 3, 4 diz: E ele enxugará toda a lágrima dos seus olhos, e a morte já não existirá, nem haverá mais lamento, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Esse é o futuro glorioso prometido a todos, que reconhecem Jeová como o único Deus verdadeiro e seguem seus mandamentos. O chamado à verdadeira adoração em um mundo repleto de deuses falsos e adorações erradas, a Bíblia nos chama para reconhecermos Jeová como o único Deus verdadeiro. Ele é o Criador, o Salvador, o Rei eterno. Somente Ele merece nossa adoração e lealdade. Jesus Cristo e os anjos são figuras poderosas e divinas, mas somente Jeová deve ser adorado. O diabo, por sua vez, tenta desviar a adoração para ídolos e falsas religiões, mas o reinado de Jeová será restaurado, e toda a humanidade reconhecerá sua soberania. Este é o momento de refletirmos sobre nossas crenças e escolhas espirituais. A verdadeira adoração leva à vida eterna, a paz e a esperança no futuro de Jeová, onde todo o mal será erradicado e seu reino de paz será estabelecido, como nos confirma o livro de Daniel 2, versículo 44. Se você ainda não reconheceu Jeová como o único Deus verdadeiro, este é o momento de se aproximar dele, conhecer suas palavras e viver de acordo com seus ensinamentos. O futuro está em suas mãos, e ele convida a todos a fazer parte de seu reino eterno. Esperamos que tenha gostado deste vídeo, foi feito com muita pesquisa bíblica e carinho para você. Se este vídeo te tocou, compartilhe para mais pessoas conhecerem melhor a Deus, deixe seu like e comentário, eles são muito importantes para nós. Que Deus o abençoe e até o próximo vídeo.